Então, o Chaikin Money Flow foi inventado 12 anos depois do OBV, e a diferença da construção do OBV para o Chaikin Money Flow é que ele, ao invés de pegar todo o fechamento de hoje foi negativo, ele pegar todo esse volume e aplicar o fechamento que é negativo, ele pega a diferença entre o fechamento e a máxima e o fechamento e a mínima. Tá? Então, ele vai tentar ver, em relação ao fechamento, a máxima e a mínima dos preços, para aí sim somar ou diminuir aquele indicador. Então, vai dar um número bem diferente do OBV. Então, você pode, inclusive, comparar os dois. Raramente esse indicador alcança extremos. Então, se você pegar um gráfico e botar bastante tempo nele, dificilmente vai ver extremos nele. Ele vai variar entre -1 e +1. Geralmente, a pressão de compra é mais forte quando o indicador é positivo, né? E a pressão de venda é mais forte quando o indicador é negativo. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar o que eu estou querendo dizer. Aqui eu tenho a máxima, o fechamento, que é o tracinho para a direita, e a mínima, num gráfico de barra, por exemplo. Então, a mínima, a máxima e o fechamento. Mínima, a máxima e o fechamento. Nesse caso aqui, eu estou mostrando que o fechamento está forte. Por quê? Porque o fechamento está próximo à máxima, longe da mínima. Então, se o preço fechar próximo da máxima, com um volume crescente, o indicador aumenta de valor. Se o preço fechar próximo da mínima, com volume crescente, o indicador diminui de valor. Então, por exemplo, aqui, ó, na ação B, eu tenho a máxima e o fechamento próximo às mínimas. Então, aqui está mostrando que o indicador está diminuindo de valor, porque está subindo, mas está tendo pressão vendedora, fechando próximo sempre às mínimas. Nesse caso aqui, a gente tem, nos dias de volume alto, o volume mais alto, que é o D1, o D3 e o D5, a gente teve os fechamentos próximos à máxima. E nos dias de volume mais baixo, a gente teve fechamento próximo à mínima. Então, isso aqui significa o quê? O que o indicador vai mostrar para você? A gente vai mostrar que o fechamento está sendo forte com volume alto. Da mesma forma, ao contrário. Se o fechamento está próximo às mínimas, no dia de volume alto, mostram um mercado fraco, no sentido de que essa ação está virando a tendência para baixo. Então, ele está comparando a amplitude da máxima e da mínima com o fechamento, né, e o volume também. Essa é a diferença principal. O OBV ele não quer saber se está próximo ou longe da mínima ou da máxima. Subiu, ele bota positivo. Caiu, ele bota negativo. E aí o Chaikin Money Flow já faz essa diferença. Então, quais são o que ele tem de ferramentas no Profit que a gente pode usar? A primeira coisa é se o sinal é negativo ou positivo, né? Se está acima da linha do zero, que a gente pode marcar no Profit lá, né? A gente coloca lá uma linha horizontal na grade fixa, e aí marca aquilo e mostra. Se tiver abaixo de zero, está mostrando que o volume, a pressão de volume é vendedora. Se estiver acima, pressão de volume compradora. Então, é sempre gerado o sinal acima desse patamar de zero ou abaixo desse patamar de zero. Mas uma outra coisa que o próprio Chaikin fala, que a gente teve junto, que eu vou falar um pouco sobre isso, é a persistência do fluxo de dinheiro. Você vai notar que se uma ação tiver muito tempo de um lado ou de outro, mostra que há sinais de acumulação ou distribuição por grandes instituições. Tá? E esse é uma grande coisa que esse indicador mostra. Então, aqui, por exemplo, eu peguei o gráfico da CSN desde maio de 2021 e ele virou de positivo para negativo. No Profit, você pode mostrar o Chaikin Money Flow tanto em versão histograma quanto na versão linha. Uma sugestão no Profit também, ele poderia colorir. A gente coloria, se é positiva, de colorir de verde e se é negativa, de colorir de vermelho. Mas, por enquanto, aqui está assim. E aí, quando sair de positivo para negativo, ele mostra que os institucionais começaram a sair. Repara que ele começa a ficar persistentemente negativo durante bastante tempo. E aí, num dado momento, aqui em julho de 2021, ele dá uma suspirada para cima
E esse recuo oferece uma segunda chance de participar do sinal do Chaikin Money Flow. Tá? Seria uma... Né, você está operando a favor da tendência, dá aquela recuada, né, dá o pullback, que o pessoal chama, e você aproveita para aumentar o seu lote na direção da tendência, que no caso já estava dado aqui como de queda. Outra coisa que você pode comparar são divergências, convergências de topos e fundos dos preços com o indicador também. Sinais falsos vão ocorrer? Sim, vão ocorrer. Lembra, isso aqui é um indicador antecedência, ele está tentando liderar os preços. Então, vão acontecer sinais falsos, principalmente em períodos como agora, em períodos extremamente voláteis, ou quando a tendência se estabilizar. Então, no caso da CSN, o sinal para sair a 50 pratas foi dado em maio de 2021, tá? Aqui, em julho de 2021, você poderia ter vendido as suas CSN, que se você não vendeu, a R$ 44,80. E repara como durante meses ficou só com venda institucional. É isso que o indicador mostra. Flávio, lado, então, oi, pode falar. Isso era uma pergunta que eu estava aguardando, que o Mazini tinha feito, né? Flávio, poderia de alguma forma haver alguma armadilha de mercado usando volume, né? Então acho que se enquadra bastante nessa questão do sinal falso. Sim, existe sinal falso. E aí, ótima pergunta. E como é que a gente tenta minimizar o sinal falso? Que é isso que você deveria ter perguntado. Brincadeira. Você pode aumentar o período. O Chaikin Money Flow foi feito com a configuração padrão de 21. Mas o Chaikin não conhece o mercado brasileiro, ele usa lá para o mercado americano, ou para o mercado que for, mas no caso é o mercado americano que ele usa. Então, a gente pode aumentar, dependendo da volatilidade do papel, aumentar esse período. Repara, é o mesmo gráfico, só que eu aumentei o período de 21 para 55. E ele me dá continua me dando a sinalização, obviamente. Ele já me deu antes uma divergência de baixa. Por que é divergência de baixa? O topo do indicador do Chaikin, aqui está mais alto, aqui está mais baixo, e aqui os preços estão subindo. Ó. Então ele está alertando, opa, isso aqui tem uma coisa errada. Os institucionais estão saindo desse papel. Estão aproveitando essa alta para sair fora. E aqui ó, a gente tem topos ascendentes nos preços, só que os topos descendentes no indicador aqui. E até que aqui no meio de maio, ele começa a ficar negativo. E fica negativo de maio de 2021 até não sei quando, porque a gente está em novembro de 2022, ainda não saiu do negativo, e vocês poderiam ter saído aqui na faixa de 44,80 do papel, que hoje está por volta de 11,90, alguma coisa assim. Então, é um indicador que extremamente relevante, principalmente na parte de controle de risco, de estar do lado certo, né? Muita gente, eu sei que muita gente adora pescar fundo, mas pescar fundo é complicado, porque o barato sai caro. Às vezes é melhor esperar isso aqui lateralizar, o Chaikin virar, e usando seus outros indicadores para pegar uma compra, porque você poderia ter achado que tinha se dado muito bem comprando aqui no 28, depois comprando no 19, depois comprando no 16, depois comprando no 13, e agora tu pode comprar no 11,90. E ainda não tem indicação nenhuma de alta aqui, a não ser uma leve... Não, tem uma divergência de alta aqui, desse fundo com esse fundo aqui, e os preços continuam caindo. Então tem uma divergência, mas repara como a divergência está longa aqui. Né? Repara agora também que eu estou usando o Chaikin com uma configuração mais alta. Então você pode brincar com os indicadores, né? Mexer na configuração para você tentar diminuir esses sinais falsos. Você tem que testar mesmo. Eu estou instigando vocês a testar e usar com as suas ferramentas em conjunto com os indicadores de volume. Até, Flávio, chegou a pergunta aqui do Day Trade, né? Rui perguntou aqui. Então, existe alguma configuração do Chaikin para Day Trade? Cabe você a descobrir e ver se funciona, né? Porque, olha só, Rui, o grande importante, o que você tem que ver, o importante não é day trade ou qualquer trade. O importante é você ganhar dinheiro, não importa se é day trade ou não. O mais importante de tudo é você estar de acordo com
com a sua maneira de ser. Se você tem tempo para ser day trader, tá o dia inteiro focado. Agora, repara uma coisa, análise técnica só funciona em ativos com liquidez. Então, se você pegar o Chaikin ou qualquer outro indicador que aparecer uma porção de estrela no céu, uma porção de buracos no gráfico, isso não vai funcionar. Precisa de liquidez, precisa de bastante negócio, senão não vai funcionar indicador nenhum. Então, para ser day trade, precisa ter muita liquidez, né? Senão você não vai conseguir usar o indicador e pode se dar mal. Eu aconselho testar bastante a ferramenta antes de usar a Vera. Aqui, o famigerado Bradesco, né? Que essa semana os meus clientes ficaram com os cabelos em pé aí por causa do balanço de ontem. Mas repara aqui, olha só. Eu peguei o Bradesco, acho que foi até ontem, até hoje. E aqui eu tenho o Chaikin, de 21 também, já mostrando, ficou um longo período aqui vendido, mesmo nessa faixa lateral. Aí ele pega, faz um novo topo, repara, e começa a fazer divergência no indicador de baixo de novo, né? Aí ele passa de novo para a parte vendido, aqui ao longo do tempo, sei lá quando foi isso aqui, há 3, 4 meses atrás. E aí, novamente, há 3 meses atrás, começa a apresentar divergência de baixa, mesmo com a alta aqui, ele começa a gritar divergência, o pessoal está saindo, o pessoal está saindo. O que pode ser se o pessoal está saindo? Os insiders, que sabia que o balanço ia aumentar a provisão. Não estou acusando ninguém, mas isso aqui dá um cheiro de que os insiders sabiam que o balanço não estava bem e eles já estavam saindo. Tanto é que o indicador deu a venda 4, 5 dias antes de sair o balanço. Então ele deu nessa faixa de valor aqui de 19, entre 19 e 20 reais, 4 dias atrás. E hoje está aí, sei lá quanto é que está hoje aí, vocês podem me dizer, 14 e pouco. Então, 15 reais por aí. Então, você poderia ter saído a 19 usando o indicador básico aqui que vocês aprenderam hoje com um cara chato, 49 anos, pai de 2 filhos, vascaíno, sofredor. Então, acho que pode usar isso aqui no conjunto das suas ferramentas. Eu acho que a galera aprendeu alguma coisa hoje, hein, Flávio? Acho que a ideia é essa. Mas que loucura. Nossa, é realmente impressionante essa... que 3 de novembro ficou negativo. Hoje hoje é 10 de novembro, o balanço saiu ontem, né, 9. Então, é para isso que servem as ferramentas. A gente está tentando monitorar o dinheiro esperto. Isso não tem no balanço, isso não tem nos preços, porque o dinheiro esperto está saindo antes. Você pode... Necessariamente você vai vender as ações de Bradesco? Não, mas você pode se proteger. Você pode usar derivativo, você pode usar uma opção de venda, pode usar uma call para se proteger. Então, a ideia é essa. Você não precisa necessariamente vender porque o maluco do Flávio falou do indicador que tem aí mais de 40 anos, que funciona nos dias de hoje. Funciona.